mundo hostil, um Deus irado, ao mesmo tempo que é amor e soberano, e um homem rebelde, perdido, caído e pecador, é necessário, para que essa conta dê certo, que Deus julgue ao mesmo tempo que salve. É necessário que haja eleição. É necessário que dentre os rebeldes, Deus quebrante o coração para que venham, usando que circunstâncias forem. Observe que uma catástrofe gerada por homens, como o que o irmão listou, a questão da radiação, Nabucodonosor, que impingiu grande sofrimento, ou tentou impingir grande sofrimento a 3 e acabou vendo 4 na fornalha, foi este ímpio quem disse que Deus governa todas as coisas e opera com o exército dos céus e que nada se pode fazer e nem questionar quando ele põe a mão dizendo que fazes. Foi Nabucodonosor quem o disse. Então, a glória de Deus é o alvo final desta matemática que as pessoas estão perdendo. Agora, numa perspectiva que ignora esses pressupostos e pensa num cristianismo meio deísta, ou seja, que Deus fez o mundo, deu corda e deixou para ser vivido, dá nisso, dá em confusão, dá em questionamento, que leva à ira, que leva a fugir de Deus, que leva a não querer ser crente. O Edson, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, tem uma pergunta interessante. Ele elogia o programa, elogia os pastores, disse que vocês estão muito bem fundamentados nos seus comentários. E ele pergunta o seguinte: em dado momento, Jesus enfrenta uma tempestade e repreende as ondas do mar que logo se aquietam. Então ele pergunta: qual o papel de Satanás nesse evento do Japão? Acho que ele entende que as águas foram repreendidas porque o espírito do mal... Aliás, tem um hino que fala, né? O gênio do mal, não pode as águas estragar e tal. Qual o papel de Satanás nesse evento do Japão? Pastor Thomas. Bom, eu não faço a menor ideia, não sei se ele tem poder para isso e nem precisa. Deus, a Bíblia mostra que Deus é o produtor dos eventos que concorrem para cumprimento da sua vontade. Mas eu me lembro de uma ocasião em que Satanás, agindo para o mal, foi usado por Deus para produzir o bem para um crente. 2 Coríntios 12 mostra Paulo, depois de dizer que recebeu revelações de Jesus de uma maneira maravilhosa, para não se tornar um homem soberbo, orgulhoso, a Bíblia diz que foi-lhe posto um espinho na carne. As pessoas falam que era uma doença, eu não sei o que era, mas eu sei que Paulo diz que era esse espinho na carne, era um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Satanás estava perseguindo Paulo, querendo destruir, perseguindo a pregação do Evangelho, querendo desanimar o apóstolo, querendo que ele desistisse. E por trás disso está Deus, porque Paulo fala: um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. É claro que esse a fim de que não se rende à atuação de Satanás, mas a quem está até mesmo acima de Satanás, a quem até mesmo usa os maus para fazer a vontade boa que ele proclama e anuncia. Bom, tem aqui um e-mail do Moura, de Nova Iguaçu. Parece que Cristo morreu na cruz à toa. Se Deus está nessa catástrofe e castigo, bastava ele descer mais fúria e pronto, todos se arrependeriam. Deus ama a humanidade e não se alegra do sofrimento de ninguém. Ele deseja que todos venham a Cristo e sejam salvos. Deus deseja que todos tenham vida em abundância e não a morte. Há uma curiosidade: o diabo deve estar satisfeito. Ele veio para matar, roubar e destruir, e Deus já está fazendo tudo isso por ele. Deus está meio desapontado com a função de destruidor. Então me permite dizer que os irmãos que assim pensam estão faltando com o conhecimento das Escrituras. Mas é um alerta antigo. Oséias já disse que o povo de Deus erra por não conhecer a palavra. Então, Lamentações 3, no versículo 33, diz exatamente isso: Deus não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não há alegria. Então Deus não está impassível ante ao tsunami, como pode parecer que a posição de um soberanista, já que estamos dando rótulo, vamos colar um na nossa testa.
e como eu me coloco um crente na soberania de Deus, não digo que o meu Deus é só limão. Tem açúcar nessa limonada. O açúcar dessa limonada eu colocaria, dentre inúmeros exemplos, no caso de Jó. Por exemplo, no capítulo 2 de Jó, dos versículos 7 a 10, dois personagens aparecem ali, um deles já foi citado, Satanás. Satanás sai da presença do Senhor, versículo 7, mas quando a mulher de Jó o confronta ele, no versículo 10, diz que eles têm recebido o bem de Deus e não receberiam também o mal. E a Escritura afirma que em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, quando nós fazemos essas afirmações, deveríamos ser cautelosos para que no momento de pesar e tristeza e perplexidade, não levantássemos nossas vozes contra Deus e acabássemos por fim pecando contra Ele. Nós temos que ser compassivos, nós temos que entender o propósito de Deus. Tem inúmeros propósitos, um deles é o mais óbvio, que a sua glória resplandeça, mas jamais levantar questões que pudessem parecer aos olhos de Deus com pecado. Nós temos que ser cautelosos nesse ponto. Jó o foi, Paulo o foi, e nós também podemos ser. Donizete Salvador Martins, de Franco da Rocha, São Paulo, ele tem uma opinião interessante, que eu acho que você devia prestar atenção. Pastor Heber é sem H, viu, irmão? A paz do Senhor Jesus, ao irmão e aos demais convidados. A maior dificuldade é entender que a torre de Siloé, citada no Evangelho de Lucas 13, versículos 4 e 5, continua caindo, e que não somos melhores que os japoneses, e também que o juízo de Deus não é só para aqueles lados da terra, para o Oriente, né? Diante da tristeza que assola o Japão, entendo que o amor de Deus também é juízo. Agora, o propósito não é expor a morte, mas aprendermos o ensino ainda que doloroso, que Deus está no controle de tudo e que poderia poupar, mas destruiu. Né? Então, o Donizete está invocando aqui um texto que pouca gente conhece, embora seja no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Que é misterioso. Em que Jesus declara claramente que a torre que caiu em Siloé, matando, acho que 18 pessoas, 18 galileus, eu estou fazendo confusão agora, matou o número de pessoas, e os 18 galileus que Pilatos mandou matar enquanto eles estavam prestando culto a Deus no meio do sacrifício, né? Todos esses que morreram dessa forma trágica não eram mais pecadores do que os discípulos de Jesus estavam ouvindo, né? Portanto, mostrando que tragédias e injustiças acontecem, não é só com maus e perversos, justos e injustos, mas com pessoas normais e comuns, né? Enfim, que não estão sendo... a recompensa e o castigo não são neste mundo. A verdade é que as pessoas acabam mesclando, existe um certo sincretismo, ou seja, o que é sincretismo? É quando você pega elementos de uma religião e mistura com outra. E hoje o cristianismo no Brasil está sincrético, ele está misturado, então essa bebida não está pura. E nós temos aí elementos da própria religião oriental e nós custamos a crer que catástrofes possam servir para outro propósito que não trazer julgamento e aflição com vistas a punir. A palavra prova significa também aquecer a ponto de expurgar as impurezas. Eu estou levantando uma possibilidade de que esta pode ser uma prova para que o crente que está sendo ou testado na sua mente, quando se lida com essa questão, ou lá no tsunami, vendo isso, sendo um crente japonês, esteja se tornando um crente mais puro e esteja tendo seus motivos desafiados. Porque a motivação é o maior alvo do sofrimento. Você retira aquilo que pode gerar o motivo para se crer em Deus. Pastor Jonas, além do mais, as pessoas às vezes querem viver no céu agora. Eu não sei por que tanta surpresa, apesar de lamentos naturais, descobrir que nós vivemos num mundo onde há sofrimento.
Jesus falou, no mundo tereis aflições. E diz que naquele dia, naquele mundo, novo céu, nova terra, já não haverá mais pranto. Nós ficamos chocados quando muita gente morre de uma vez. Mas e quando muita gente morre aos poucos? Vamos ver o número de pessoas que morrem nas estradas, o número de pessoas que morrem através da criminalidade. E isso faz parte do nosso mundo que ainda jaz no maligno. E o problema do mundo jazer no maligno é que o tempo acabou e eu tenho que correr aqui porque você vai endereçar os seus comentários e suas dúvidas para os dois convidados, o Reverendo Jonatas e o Pastor Thomas. Tem o contato deles no nosso site. Entra lá, você pega esses contatos e escreve para eles, inclusive fazendo os questionamentos a respeito de uma série de coisas que eu estava vendo agora no site e não deu tempo de pôr aqui para vocês, tá bem?